O vídeo anterior cortou, mas nós podemos então retomar. O choro já não está então apenas como descarga. Ele não tem a função apenas de aliviar a tensão do organismo, mas o choro passa a ter uma função de comunicação, uma função de chamado. E isso vai movendo o psiquismo. Olha como desde o começo o psiquismo ele vai se formando com a presença fundamental, a presença necessária e indispensável da outra pessoa. Se nós sobrevivemos, é porque nós recebemos cuidado. Nós recebemos cuidado, nós recebemos atenção e aquelas nossas formas tão primárias de se manifestar foram inseridas num universo de linguagem, num universo de comunicação. E isso é o que diferencia. Enquanto a privação, satisfação está presente em outros animais, no ser humano, isso desde o início da vida psíquica entra a função da linguagem. E a linguagem vai ser inaugural pro psiquismo também. Então imagine, né? A primeira questão que aconteceu foi a fome. A fome, o organismo se manifesta. Quando isso acontece, a fome é um instinto. Só que para a psicanálise, o instinto é importante? Mas é como um apoio para algo mais importante. O que o instinto apoia? A pulsão. Chegamos em outro conceito fundamental da psicanálise, que é o conceito de pulsão. Quando vocês ouvirem a palavra pulsão, vocês pensem em algo que impulsiona. O que é impulsionar? É mover, motivar, né? Bem nesse sentido mesmo de movimento, de levar a fazer algo, de levar a viver, né? A pulsão é o que nos move, nos impulsiona, nos leva a viver. Essa é uma diferença fundamental para a psicanálise. Quando a gente fala do que move os humanos, nós não estamos falando de instinto. Nós consideramos o instinto importante, mas o que move os humanos, o que impulsiona os humanos é a pulsão. E quais são as diferenças entre o instinto e a pulsão? O instinto, ele é programado, ele é fixo. Todos os organismos vão ter um instinto mais ou menos com os mesmos elementos, né? A fome, a sede, o sono, são instintos que estão presentes tanto nos humanos quanto em outros animais. A pulsão, aquilo que impulsiona, não é pré-determinado, nem é fixa. A pulsão, ela vai se multiplicar pelos objetos do mundo. A pulsão vai se apoiar no instinto, mas para a partir dele ir para uma variedade de coisas que vão servir de objeto dessa pulsão. Qual que é a fonte da pulsão? A fonte da pulsão é o nosso corpo, o que nós experimentamos no nosso corpo, nas mais diversas partes do corpo, com as mais diversas sensações do corpo. Essa é a fonte da pulsão. E a pulsão tem uma pressão. Se nós aprendemos que a busca do organismo é aliviar tensões, é eliminar o desprazer, a pressão da pulsão é nesse sentido. E a satisfação seria o objetivo. A pulsão busca se satisfazer. O objetivo é simples. E o objeto? O que satisfaz uma pulsão? Enquanto o alimento satisfaz o instinto,
A pulsão, ela vai impulsionando, 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 mas não é simples assim. Deixa eu voltar no nosso exemplo do neném recém-nascido que sente fome. O neném recém-nascido que sente fome, essa fome, que é uma necessidade, é satisfeita pelo leite. Mas, ao mamar, o neném humano não tem prazer só no leite. Vamos imaginar um neném humano mamando. Um neném humano mamando, seja no seio, seja na mamadeira, ele estará em contato com outro corpo humano. Em contato com outro corpo humano, existe o cheiro do outro corpo humano, existe o som do coração batendo, o som da respiração. Tudo isso faz parte dessa vivência de satisfação. O cheiro, o som, e há também as sensações prazerosas na boca. A gente não se atenta muito a isso depois que cresce. Mas imagina que o leite, além de satisfazer a fome, ele também estimula os lábios, estimula a língua, tem a temperatura do leite, o sabor do leite. A gente não se atenta depois que cresce, mas o sabor é uma coisa que a gente se interessa bastante. Temos o instinto da fome, mas não comemos qualquer coisa, né? Os sabores também nos atraem. Enquanto a fome, necessidade, instinto tem um objeto que é o alimento, a questão do prazer, dos sabores, vão ser múltiplos esses objetos, né? Então, pensando nessa diferenciação entre instinto e pulsão, nós percebemos que além da fome e além do prazer de aliviar a tensão da fome, passa a haver esse prazer do contato com o corpo, do cheiro, da escuta do coração batendo, da escuta do outro corpo humano, da respiração, dos movimentos e o prazer na boca. Esse prazer na boca, né, que é importante para a gente pensar as pulsões mais para frente, quando a gente pensar nas pulsões parciais, como a pulsão oral, né, ela vai se manifestar de uma seguinte forma. Imagina que o neném chora e o leite vem. Chora e o leite vem. Mas há aquele momento que chora e não tem alguém por perto. Que respostas esse bebezinho humano tem? A gente sabe que uma das respostas que ele teve foi o choro. E agora? Pensem num nenê. O nenê chorou, ninguém veio. O que o nenê faz? Cedo na vida humana, a gente pode ver um nenezinho levando o dedo à boca. Vocês podem falar, mas a psicanálise é doida mesmo. Ela cria uma teoria em cima de um nenê que mal nasceu e está chupando o dedo? Isso mesmo. Por quê? O dedo, ele não vai alimentar. Mas ainda assim, vocês podem perceber que ao chupar o dedo, muitos bebês se acalmam. Não só se acalmam, como a gente vê no rostinho deles uma expressão de uma certa gratificação. Por quê? Porque apesar de não dar alimento, que é do campo do instinto, o dedo ele vai estimular a boca, ele vai repetir alguns elementos da vivência de satisfação. Ele vai aliviar tensões relacionados a não conseguir sozinho, o bebê humano não consegue sozinho a satisfação, mas ele consegue repetir alguns elementos, como a estimulação dos lábios, como a estimulação da língua, reativando essa área que proporcionou satisfação, há também prazer ali. Há prazer ali, repetindo um prazer que foi experimentado.
Vocês se lembram? Quando a satisfação acontece, fica um registro de memória. E esse registro de memória, quando o bebê sente fome de novo, é investido psiquicamente. Não é a memória como nós temos depois na vida adulta, em que nós adquirimos a linguagem verbal e assim por diante. Não, é uma memória bem rudimentar. Mas ao levar o dedo à boca, é como se o nenê alucinasse a satisfação. Alucinar, isso, o que é uma alucinação? Uma alucinação é uma percepção sem objeto. Quando alguém na vida adulta alucina, pode ser que está vendo algo, ouvindo algo que não está presente externamente. Quando a gente fala de alucinação no bebê, isso significa que ele ainda não tem as funções psíquicas para ver a diferença entre o que existe externamente e o que é ativado psiquicamente como representação. Então, é como se o objeto estivesse lá. Como se o objeto estivesse lá, então, ao estimular a boca, o bebê alucina a satisfação. Para a gente tentar imaginar como é quando vocês estão assistindo aula presencial e aí ainda não chegou a hora do intervalo. Ainda não chegou a hora do intervalo, então vocês começam a pensar, o que eu vou comer no intervalo? Que delícia, será que tem aquela coisa gostosa que é a minha favorita? Esse é um sabor que eu gostaria de sentir e eu vou também beber tal coisa que eu gosto também. Sem se alimentar, vocês estão fantasiando o que vocês vão comer. Isso, claro, não mata a fome de ninguém, não satisfaz a fome, mas é um recurso para temporariamente aliviar a tensão. Temporariamente ter essa diminuição do desprazer. Se o nosso organismo está buscando diminuir o desprazer, a fantasia ajuda. A fantasia ajuda porque se não tem externamente, a gente vive internamente a partir desses traços que os prazeres que nós vivemos antes deixaram na gente. Então, prazeres vividos deixam traços. O Freud chega a afirmar que o humano nunca esquece um prazer experimentado. Fica ali o registro. E quando a fome vem novamente, esse registro é ativado. No nenê, isso vem como uma alucinação, porque ele ainda não sabe diferenciar percepção do que está lá de percepção do que não está. No adulto, vem como fantasia. Então, nós vimos aqui também a origem da fantasia. Acontece que não são só experiências prazerosas que nós também temos experiências dolorosas. E quando uma experiência dolorosa acontece, o caminho é contrário. Em vez de ter um traço que se registra e que quando acontece novamente ele se investe psiquicamente, na experiência dolorosa é como se o psiquismo tentasse bloquear para aquele traço não ser investido. Então, nós na aula passada falamos um pouquinho de barreiras, mas agora a gente está bem no início. No início, se há uma dor, a ideia é que se bloqueie para que aquele caminho da dor não seja percorrido. Prazer, registro, para que a trilha do prazer possa ser percorrida novamente. Dor, registro, bloqueio, para que não se volte ali. Essas são as reações básicas do início que é importante a gente considerar. A busca por prazer e a evitação da dor e do desprazer.